Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia. Muito bom ter a sua companhia, esse projeto super bacana que a cada semana realmente trazendo convidados muito especiais. Mas, ó, eu sempre falo que a gente exagerou nessa edição, mas essa realmente nós exageramos, porque a nossa convidada, eu não tenho receio nenhum de falar isso, é uma das principais musicistas do Brasil, porque ela tem uma herança musical maravilhosa, tem uma história na música de muita produção, de muita atividade e hoje ainda continua na ativa, fazendo, produzindo, realmente colaborou muito para a história aqui da nossa região de Montes Claros. O Bico da Águia tem o prazer de receber com grande felicidade a minha querida amiga Antonieta Silvério. Antonieta, que prazer, cara, te recebendo aqui no Bico da Águia hoje. O prazer cara. é todo meu, mas essa apresentação me deixou envergonhado. Não, você exagerou. Mas ainda foi pequena, porque se você observar lá, inclusive vai aparecer a referência dela aqui e tem o endereço do site dela, você vai ver que eu não tô mentindo da história fabulosa. Mas que bom estar te recebendo aqui, Antonieta. Bom demais. Assim, porque o Bico da Águia, ele tem essa característica, né, de trazer as pessoas, principalmente aqui da região, para estar contando a sua história. E você realmente tem uma história muito, assim, bacana e de grandes feitos na música. Mas a sua história, acho que começa até antes de você, né? Antes de você nascer. Exatamente. Porque você é neta de um dos maiores músicos do Brasil, que é um contemporâneo do Villa-Lobos, Isso. que é o maestro Lourenço Fernandes. Eu queria que, antes de você até começar a contar a sua história, contasse um pouco da história do Lourenço Fernandes e, claro, da Marina Lourenço Fernandes, que é a filha do Lourenço Fernandes, mãe da Antonieta. Como que vocês vieram parar aqui em Montes Claros? Bom, quer dizer, o vovô nunca esteve em Montes Claros. Sim. Né? Ele é carioca, mas filho de espanhóis. Sim. Casou também com uma carioca, filha de espanhóis. Irene Soto Lourenço Fernandes. Sim. E ele, desde muito novo, ele começou a fazer medicina. É mesmo? E logo viu que não era aquilo que ia dar e tal, e resolveu ir para música. E já com 23 anos, já estava sendo professor da cátedra, que eles chamavam, né, da disciplina de harmonia, de contraponto, na Escola Nacional de Música e tal. E ele sempre foi muito, além de um grande artista, um grande compositor, grande maestro, instrumentista, preocupado com a questão educacional. Entendi. Então, foi um excelente professor. Então, ele fundou o Conservatório Brasileiro de Música. Ah, então ele é o fundador do Conservatório do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Aquele que o Almir estudou, Sim, o Tião, Marcelo Andrade, demais. todos esses de música, Sim. né? Todos, Thalita Pérez, Claro. Patrícia Pérez. Aí vai Maravilhoso esse conservatório. Tanto daqui como de lá. Claro. E fizemos a graduação lá, nós todos. Enfim, então mamãe já tocava lá, já dava aula com Lídia Mione, que era esposa, bem madrinha de batismo do grande Francisco Mione, também Mione. Compositor Que da time, mesma hein, época bicho? do Nossa. Oscar Lourenço Fernandes, do Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, os ditos nacionalistas. Sim. Né? E então, bom, mamãe veio passar umas férias em Belo Horizonte, na casa de uma irmã da minha avó, Sim. da mãe dela. E na casa dela, o pessoal jogava cartas. E meu pai gostava muito disso. Papai era 10 anos mais velho que mamãe. Você fala cartas de tarô, esses negócios? Não, buraco. Carta de buraco, jogar baralho. Baralho, Sim. que eu adoro também. É Adoro ótimo, buraquinho, adoro jogar. Bom demais. Então, e ele jogava com minha tia-avó, entendeu? Sim. Com meu tio-avô, etc. E ela estava lá, 10 anos mais nova que ele já mais velho. E dizem que ela tinha que passar para ir para o quarto. Aquela sala ali não era ambiente para um mocinho. É do jogo. Entendeu? Não, era a sala do jogo. E que ela passou, e quanto que ele falou assim, quem é? Aí que eles falaram assim, a minha sobrinha, que está passando férias, que veio do Rio. E disse que ele falou assim, vou casar com ela. Olha só. Que coisa, hein? Pronto, vou casar com ela. E acho que entrou em contato com minha avó no Rio. Minha avó era muito brava.
muito moderna, mas muito brava, entendeu? Sangue e acho que espanhol falou, ali. eu quero ir conhecer. Parece que veio conhecer. Sim. E foi muito engraçado que ela contando a história é tão legal, engraçada, né, né? bicho? Porque assim, até bem humorado que fala que aí ela veio para o Rio para conhecer, para Belo Horizonte BH. para conhecer meu pai, né? E ela conta que quando desceu do trem, ela de guarda-chuva. Do muito trem, cara. Olha a chique. cena, A velho. cena, né? Com Que show. sombrinha, Sim, não era sim. guarda-chuva, sombrinha por causa do sol, não tomava a pele linda, aquela espanholazinha, ela bem tipo espanhola. Diz ela que desceu do trem que viu um senhor, né? Um cara, né? Todo de Terno blazer branco, terno impecável, né? branco, impecável. Papai andava impecável, todo de branco, assim. Elegância, de linha, aquela né, cara? elegância, né? Aquele negócio. E que ela falou assim. Não deve ser aquele que não deve ser aquele que a Marininha se apaixonou. Olha não deve só, ser. cara. É muito chique. E era. Era. Enfim, e são histórias que contam, Mas que né? Bom, bacana, aí cara. logo casaram-se no Rio e tal. E papai veio para Montes Claros. quê? Porque papai fez a Ford aqui. Ah, tá. Ele trabalhava na concessionária Arthur Asa, em Belo Horizonte. Sim, Arthur Asa, me lembro disso aí. Aí ele veio e montou a Ford, que era ali em frente à Praça de Esporte, onde eu morei muito Durante o tempo. Crevac, né? É antes da Crevac, né? Não, a Crevac era Depois, do né? outro lado da Praça de Esporte. Ah, A Ford tá. era na frente, da Ah, porta tá. central. É, porque Tinha tem um na Crevac posto de lá. gasolina na esquina e tinha a nossa casa era em cima, que a gente morava meu tio Décio, tia Elza, Então irmã de veio pra papai. instalar a Ford. A Ford, Bendita Montes Claros. Ford é essa, pra mudar a veio história pra de instalar. Montes Claros, hein, cara? Joaquim Alves da Silva, Que apelido de legal, Quinzinho, velho. meu pai. E aí trouxe mamãe. Chega naquela Montes Claros, o quê? De década Mamãe de que chegou no meio 60, década de Antes, 50? Antes. Década de- Uai, eu nasci em 1954, 54 aqui em Montes aqui, Claros. então é década de 40, E eu tenho isso aí. 2 irmãos mais velhos. Nossa. O mais velho nasceu aqui e o segundo nasceu em... Isso foi década de 40. É trem mesmo pra vir, né? Porque estrada nem tinha direito, né? Era estrada de Eu terra, lembro né? que a gente demorava muito, porque passava por aqui onde é Coração de Jesus, sabe? Era. Por ali, Era por uma ali, odisseia, né? Odisseia. Que loucura. Passava dentro de Rio para chegar a Belo Horizonte. E aí ele veio pra se instalar e morar aqui mesmo, pra Lembro quando ficar. meu pai morreu em 71, ainda não tinha asfalto de Curvelo até aqui. Não tinha. Ó, pra você ver, é muito 71 recente. foi o ano que eu nasci, inclusive. Isso. E aí, pronto, mamãe veio e chegou aqui no mês de agosto. Ela conta que chegou nas festas de agosto, se apaixonou. Com as cores, Viu a né? musicalidade dos Montes Clarenses. dessa Original, cidade né? E tal. Eita. Bom, aí, assim, eu me lembro que aí ela ficou aqui e assim... papai considerava aquilo, papai era machão, né? Então considerava como um hobby, né? Da Fazer essas menininha dele. coisas, Um hobby e tal. Mas ela começou a dar aula na casa dela. De piano. A gente morava na rua Doutor Veloso. Entre qual rua aqui? A rua Doutor Veloso. Padre Augusto e... Como é que é? Dom Pedro II? Acho que é. Eu não sei direito os nomes dessas ruas, mas eu sei que a Doutor Veloso foi a rua glamourosa de Montes Claros durante A gente muitos morava anos. no quarteirão abaixo de onde o seu Genês, que a Dona Eunice Sim, morava. sim. Na nossa frente era Luiz Quintino. Eu me lembro direitinho, era na rua Doutor Veloso, porque a gente saiu lá da onde minha tia Lá do- morava, na Praça de Esportes, para deixá-la, porque ela tinha uma família maior. Uhum. Quer dizer, Mar, meu primo, que foi um saxofonista. Já vinha a tradição, Eu, né? depois ganhou um sax, cheio de histórias. E, enfim, a gente na rua Doutor Veloso, lá Ela ela começou dava a dar aula aula de de piano. pintura em porcelana. Olha só. Comprou um forno, que até hoje está no conservatório, Que que ela legal, doou para o conservatório, cara. aqueles fornos Sim, para pra poder queimar. A cerâmica, né? E dava aula de piano, dava aula de harmonia e tal. E tinha bandas. Mamãe fez bandas só de homens Você e herdou bandas isso só de dela, mulher. então, né, cara? Essa coisa, essa Olha, chama todo sua herdou sábado lá dela, em casa, né? ela afastava tudo que tinha na sala, tudo. E aí chegava aquele tanto de rapaz, Gente, entendeu? Para fazer Música. a banda dela. Que bacana. Então tinha berimbau, a bateria era feita com panelas, pinico. Fazia um alternativo, Shows, né? olha, Augustão Baladoce, você lembra dele? Demais, Foi da banda, grande Artuzinho Augustão. Ramos. Então, assim, eu cresci no meio disso, No meio vendo dessa essa loucura essa, toda, essa né, cara? loucura. É, Quer dizer, não então tinha sempre foi como. né? E como a música é uma coisa forte, né, Antonieta? Porque ela supera. Você, não, trouxe um tanto de rapazes por aqui.
dane-se, eu vim aqui pra tocar música, todo mundo tocando aqui. Era impressionante. Entendeu? Assim, Era só de rapaz. E tinha uma outra só de moças. Sim. Naquela época não dava pra você misturar, né? Meu pai falava, até as onde tem escolas, fumaça, né? tem fogo. É verdade, Até é as verdade. escolas. Até as escolas. Até aquela época não tinha. Tanto Mas é que o que banzé legal, foi uma cara. revolução. Que E foi muito misturou, né? essa vontade que eu e minha irmã tínhamos de fazer uma com homem e mulher. Mista, né? E E aí sua mãe, então, dando aula naquela Montes Claros na década de 40, tudo ali começando. E aí você nasce em 54. 54. Ali. O Lourenço Fernandes, ele já visitou Montes Claros? Já Não. esteve aqui? Não. Teve coragem de fazer essa viagem, não, né? Pesada Não, só- demais, né? Não, ele não. Mas ele morreu logo que mamãe casou. Ah, Então, muito tá. cedo. Então Ele não deu nem morreu- tempo, ele, né? Vovô morreu com 50 anos. A galera antigamente morria também, né? Tinha não tinha o homem. Foi muito cedo, então ele não veio. Minha avó que veio, ficou assim, escandalizada, porque o meu primeiro banho, a água era marrom. Nossa Senhora, que Hospital loucura. Santa Terezinha, Olha nasci lá. só, cara, que bacana, muita história Também mesmo. na Doutor Veloso. É verdade, tinha esse hospital na 10 Dr. horas da Veloso. noite a luz ia embora. É interessante, Onde tinha Antonieta, gerador eu que trouxe tinha. muita gente aqui na entrevista, e muita gente fala da rua Irmã Beata, que é lá embaixo, que teve também uma galera ali naquela rua Irmã Beata que criou meio que uma confraria ali da rua Irmã porque Beata. os ribeiros. Os Os ribeiros, né? Ficavam Moravam ali, mano. Mar Ribeiro, Juquita Jaci e os e filhos tal. todos. Então era ali. Aí tinha os Queiroz também ali embaixo. Então É a Montes Claros de um tempo antigo, né, cara? Que hoje tá na memória, né? E aí você, tá então... numa memória viva, né? Viva. Porque ainda tem muito isso. Eu acho que Montes Claros é assim, as pessoas se conhecessem. Eu imagino Montes Claros assim, vou te contar. Né? Sim. Eu acho que é assim, você imagina um caldeirão enorme com a feijoada. Sim. Com a tampa. Montes Claros é assim. Aí, se você abrir, você vê que aquilo é assim, você põe a tampa se quiser. sim. Mas se você quiser encontrar as coisas interessantes que estão Só- sempre fervilhando, tá lá. pode abrir a tampinha, Tá lá. pula dentro, E é que verdade. você vai se dar E- bem. E encontra mesmo, né, cara? É Tem gente boa demais, aqui é fervilhante, Fervilhante. tem muita Sempre gente. foi, né? Sempre foi. Agora, claro que, assim, uma pioneira como sua mãe chegar e movimentar, e porque a arte, ela precisa desses catalisadores, ela precisa de alguém para falar assim, não, vamos, gente, vamos fazer, vem. Ó, eu tava em Porteirinha esse final de semana e o cara me parou na porta da minha casa, da casa da minha mãe. Aliás, hoje é aniversário da minha mãe. Um grande beijo, Parabéns mãe. Dia pra ela. 21 de Parabéns junho, pra ela. minha grande mãe. Parabéns. Musicista, pianista, toca acordeon e tudo. Eu sempre também tive muita música na minha vida. O cara me parou na porta de casa e falou, cara, eu sou seu fã, velho, porque eu via você ensaiando aqui na porta da sua casa com a banda na garagem, a gente via vocês tocando e tudo, era legal demais, era isso e aquilo. A gente nem imagina que fez isso e que impactou alguém há 30 anos atrás, sei lá, entendeu? E como a música é assim, né, dessa forma, né? Impressionante, impressionante. Enfim, essa era aí, mamãe, com isso começou a formar pessoas. Quer dizer, aqui tinha gente que fazia Dulce Sarmento, tá certo? Para citar Godofredo, GG, né? Agora, aí mamãe começou a formar as pessoas, né? A trazer gente do Rio para avaliar as pessoas, para Trazer, dar do né? Conservatório Brasileiro de Música, entendeu? Para as pessoas pudessem se formar, ter o registro no Ministério de Educação para poder dar aula. Trazer a Aí especialização. ela tinha essa vontade do conservatório De criar esse e conservatório. foi, Como é que foi o surgimento desse conservatório? ela tinha essa vontade, já estava dando as aulas, tinha as companheiras e tal, e tinha companheira também querendo isso. E ela, doutor Simeão Ribeiro Pires, prefeito da época, grande artista também, escritor, de uma sensibilidade enorme, e falou com a mamãe, entregou a chave de uma casa, falou, tá aqui, ó, a casa. Mas não é Faça aquela da o Dr. conservatório. Veloso ainda? É na Doutor Veloso, Ah, tá. mas um quarteirão acima, numa casa pequena. Lá foi quando começou. Que já deve ter sido demolida essa casa, né? Porque o que eles Já não é demoliram mais o que era. Lá foi quando começou. Depois de lá, foi lá para onde é o Bretas, na Coronel Prates. Ah, onde tinha teve pinguim lá na antes. frente. Lá, Sei. sim. Era uma casinha lá de esquina. Que muita gente passou por lá e bacana. tal.
Aí depois que conseguiu... E aquela construção ali da Dr. Veloso, que durante muito tempo foi o conservatório. Aquilo foi o Clube Montes Claros. Ali era, era de um clube que depois foi aproveitado. Aquilo foi Clube Montes Claros. Gente, o que tinha no Clube Montes Claros? Nós já estamos lá na frente. Né? Não, eu nem respondi a o outra pergunta. tempo é vai e volta, mas aqui não tem problema não. Bate e volta, bate e volta. É ping-pong aqui, porque não tem jeito. Você perguntou coisa, outra coisa, eu me lembrei coisa. de outra coisa. Aquele foi, assim... Aquele Clube Montes Claros, ele funcionava para os fazendeiros, médicos, enfim, a classe. Aquele prédio ali, né? Aquele prédio. Mas só funcionava. Primeiro funcionava teve, como é que se diz, em julho, festa dos jovens, já teve vários shows lá, eu já participei, adolescente, tinha horas dançantes, tinha não sei o quê. Depois não tinha mais nada disso, ficou só jogatina. Olha só, um cassino. Era só jogar, era um cassino. Olha só, cara. Era um cassino reservado ali, né? E aquilo, quer dizer, mamãe começou a instigar que, podia ser mais benéfico do que jogatina. O fato é que conseguiu o apoio, entendeu? E aí foi desapropriado pelo governo. E durante muitos anos foi tudo vai casando. O sogro do meu irmão mais velho, Oscar Dias Corrêa, era secretário de Educação na época. Tá? E não era sogro na época, não, entendeu? Depois que virou, Depois como é que as coisas sogro do meu irmão. Mas aí conseguiu, desapropriaram o conservatório, o prédio Clube Montes Claros, que virou conservatório. Porque o outro estava muito pequeno. Lá eu estudei, na reta final, ali, estudei na década de 80. E mesmo lá ainda ficou pequeno, depois na frente tinha outro, ali virando a esquina, depois perto do mercado, o Estado alugou outro. Agora, e agora é pequeno também, você sabe, né? Esse nosso agora, né, já está pequeno. Está muito pequeno, você não pode atender mais gente, nós já tivemos 5.000 alunos. Ou seja... é o resultado de que realmente a gente está num local que se produz muito, que tem muita gente bacana, né? Assim, e não é classe social, não é nada disso. Qualquer pessoa de qualquer canto parece que tem. Eu não sei, Montes Claros tem aquela história do ponta de linha, né? Que o trem chegava até aqui, não ia mais para frente depois. Então, tinha que acontecer as coisas aqui mesmo, não tinha influência externa. E eu acho que isso formou uma cultura muito forte nossa aqui. Muito forte, gente, né? querendo fazer. Eu acho que mistura uma questão da musicalidade com essa questão da raça. Porque a gente é meio baiano, né? nordeste. É meio baiano. Então talvez tenha a calma do baiano com a mistura do... Né? Não sei, mas aqui é uma coisa diferente, até de público, sabia? É mesmo? Eu acho que sim. Todo artista que vem aqui fica encantado com o verdade, aqui tem shows muito legais, assim, que a galera interage mesmo. Mas aí a sua mãe, então, ficava também nessa não vou chamar ponte aérea, porque não tinha avião nessa época, mas estava sempre indo ao Rio de Janeiro e voltando e fazendo essa conexão, até para estar trazendo essa especialização. Trazendo artista. Eu me lembro que... Enfim, quando ela fundou, o Simeão deu, com a ajuda de várias pessoas que tinham sido alunas, outros que não mexiam com música, mas que foram companheiras para criar um conservatório, que você tem a parte de secretaria, a parte de matrícula. Eu sei que nas primeiras 24 horas do conservatório teve 100 matrículas. Olha só, cara. O que isso significa, André? Desejo das pessoas de querer aprender. Tem alguma coisa aí, né, cara? De querer evoluir, de querer aprender. As pessoas têm esse desejo. E eu acho assim, Antonieta, que isso ajuda tanto na humanização das pessoas. Porque, assim, quem realmente se envolve com a música ou se envolve com algum tipo de arte... tem uma sensibilidade um pouco diferente. Totalmente, você vê um mundo diferente. Vê um mundo diferente. Você não precisa ser essa coisa tão exata, capital, dinheiro. Não, tudo bem, a gente precisa de dinheiro, mas a gente precisa de arte, como diz os Titãs, né? Só dinheiro é arte para qualquer parte, né, cara? A arte trabalha muito essa questão de você não ter preconceitos. Isso. Você vê que as culturas são diferentes. Tem lugar que se come com a mão. Isso é o normal. Só para dar um exemplo assim simples, entendeu? Tem lugar que as mulheres se cobrem inteira. Exatamente. Tem lugar, enfim, e você tem que aceitar. Então, assim, esse preconceito que hoje existe tanto em religião,
né? Política tanto também, religião né? como em política. Então, você quando vive realmente a arte, você quando está interessado, quando estuda culturas diferentes, quando você aceita manifestações diferentes, você Você vê o dizendo, mundo você tira diferente, é óbvio. cortinas e vê a coisa como ela é e Você sente. vê o mundo E diferente. isso eu acho que fez muito bem para Montes Claros, essa ação efetiva da sua mãe, tá trazendo conservatório, porque nós somos uma sociedade conservadora, a gente ainda tem um ranço muito grande Muito, daquelas muito. coisas, o coronalismo, Mas não o é nós só Montes Claros, não, né? o Brasil, Brasil como um todo. é, A gente como viu todo. isso recentemente Muito. agora na política, é. vendo, né, o reflexo disso aí. Mas quando você tem células que fazem a revolução ali em algum momento ali, isso aí tem um impacto muito Tem grande, impacto impacta até muito hoje, grande, até né? hoje tem aqui. E aí você, então, nasce nesse berço esplêndido ali Essa é ótima. ué, de estar com todas Mas eu essas não vou negar influências. que é. Não, mas é real. Você é eu neta tenho de que Lourenço negar Fernandes e filha de Maria Lourenço Fernandes. Então, assim, naturalmente, você, eu acho que meio que foi obrigada também a acontecer, a existir. E quando que nasce a Antonieta, assim, você começa a estudar muito nova, você tem experiências muito novas. Como é que começa a sua muito história? nova. Agora a gente entra na sua história. A gente já sabe que você é Montes Clarense. Gosta de piqui também, não? Amo. Aí, ó, então... então não tem como não ser Montes Clarense, né? E aí, dentro dessa história, você começa a estudar e já se especializar, né? É, muito pequena, né? Já ali dentro. Já vivia aquilo, igual eu te disse, lá em casa, né? Já desde que mamãe formava as bandas. E aí fui estudar no conservatório, estudei no Colégio Imaculada Conceição, só de meninos. Só meninas, E ali no colégio era que mamãe trazia, no auditório do colégio, trazia muito artista de fora. Diz que até o Roberto Carlos já cantou lá uma vez. Já, mas mamãe trazia, além, né, mamãe trazia muito artista famoso, pianista legal, famoso, cara. cantora famosa, Maria Lúcia Godoy, Jacques só. Klein, Nelson Freire. Trazia gente para ensinar música eletroacústica, quando estava começando bicho. sobre essa questão toda tecnológica. Que revolução, né, entendeu? cara? Trouxe gente para dar curso disso, gente para dar curso de expressão corporal. Olha só. Enfim, coisas assim totalmente inusitadas. Então, isso aí eu cresci com isso, participando disso tudo, né? E curso de sensibilização, não era expressão, sensibilização corporal. Sensibilização corporal. Curso de dicção. Então, Olha a gente só. participava de tudo, fazia isso tudo. E ela tinha uma coisa, que isso aí eu tenho que agradecer, que era assim, não, você não tem jeito, vai trocar. Eu fiz acordeon, fiz violão, comecei violino, fiz canto, fui fazendo tudo. E ela jogava, ela tinha uma coisa de jogar. Isso ela fez com quase todo mundo, pode contar histórias assim. Tipo assim, ó, não, olha, hoje vai ter um casamento. E não tem ninguém, você vai ter que acompanhar. Eu não esqueço, eu novinha, tive que estudar Aleluia de Handel, sabe qual é? Nossa, Aleluia. Sim. E a parte de acompanhamento Difícil, cara. é dificílima, Dificílima. sabe? Isso é clássico. E eu lembro, isso aí eu devia ter uns 12, 13 anos, e mamãe, vai precisar de alguém para acompanhar. E era no harmônio da Matriz, Que para Dudu. loucura, sim. E era aquele harmônio que tem aqueles dois pedais assim, sabe? E você tinha que Difícil de resolver sair ali, som, né, você Antonieta? ficava ali, sabe, fazendo aqueles pedais para fazer tchan, 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 tchan. Que legal, Era difícil. cara. E mamãe, vai ter que acompanhar amanhã, porque é importantíssimo. E eu, mamãe, eu não consigo. Vai conseguir. São os ônus também de ser, né, cara? Vai conseguir. Então, assim, a gente sempre foi jogada, puf, tem que fazer Vambora. e ponto. Fazer agora. Vai fazer que você dá conta. Você era colocado ao desafio, né? Tem uma história tão engraçada dessa, de eu ter que fazer as coisas, você tá me contando. Aí é história também. Sim. Lá no Colégio Imaculada, quem ia reger o coro cantando o hino nacional brasileiro não chegou a tempo. E tinha que começar a cerimônia, sei lá o quê. Aí, mamãe olha para mim lá de cima, ela tinha mania de fazer uns olhares, minha irmã colocava um número 45, número 48, olha. e aquilo era tipo assim, para você comprar Era uma bem ou fazer comunicação, alguma né? coisa. Já no Aí ela olhar. passou aquele olhar assim, né, que era o seguinte, para eu subir e reger o coro. Gente, sobrou pra Nunca você tinha ali. regido na vida, nunca. Sei lá, se eu tinha uns 12, 13 anos. Eu fiquei tão apavorada, aí sabe o que eu fiz? Foi muito engraçado. Eu lembro de uma pessoa no coro que ficava fazendo assim para mim, porque eu fiquei tão apavorada que eu comecei a reger o hino nacional
binário, sabe? Para quem não sabe, Sim. binário é dois Compasso, tempos, né? é. 1, 2, 1. Ouviram do Ipiranga. E é quaternário. É, né? É 4. Eu não É sabia. Mas deu certo. Mas saiu. Saiu. Que legal, Foi cara. muito engraçado. Mas quando você é colocado entendeu? num desafio assim, né? Mas foi embora. E ali Enfim. o teste era você aceitar. E você aceitou e Não, fez, né, cara? Não, aí não tinha Ali isso. não tinha jeito. Era pau pra toda obra, vai fazer tudo que der. E aí, assim... E eu comecei a dar aula com 13 anos. Já, né? Já, era iniciação musical. Que bacana. Já era o conservatório? Já no conservatório. Já no conservatório. Então, em 50, ali, década de 60, ali, já estava rolando o conservatório Já, aqui, né? uai, 61, 62 já estadualizou. Ah, que bacana, cara. Então a já mamãe teve um conseguiu apoio maior, estadualizou. né? Em 61 era municipal, ficou um ano como municipal, e em Uhum. 62 conseguiu a estadualização, que é um negócio extremamente importante. Demais. Você sabe que em Minas Gerais nós tivemos já 13 conservatórios estaduais, agora são 12. É o único estado brasileiro que tem conservatórios estaduais. O único. E tem que ser coisa. incentivado. Claro. Isso é uma É uma preciosidade. escola maravilhosa, né, Isso é velho? uma coisa de Minas Gerais. Não, e é um devia case ser de orgulho sucesso. geral. É um case de sucesso. Quem pega o resultado disso vê que deu resultado. Exatamente. E em vários lugares, não é só Montes Claros. Né, nós estamos falando de Montes Claros, mas vários lugares. Tem Uberaba, tem Uberlândia, tem São João del Rei. Né? É interessante, às vezes, o poder público, as pessoas que se dizem entendidas, querem enxergar a cultura e a arte com um olhar menor de importância com relação às outras coisas, mas ela é mais importante até do que as outras coisas, né? Assim, que ela tem um peso muito maior, porque como a gente disse, isso não é... O artista não tá lá só para entreter, cara. O artista tá para fazer a vida da pessoa acontecer. Ninguém vive sem arte, ninguém vive sem música, ninguém vive sem... Sabe? E aí vai mais além, um pouco, talvez mais profundo. Por que é que talvez as pessoas tentam relegar isso como segundo plano? Será por quê? Eu acho que é porque quando você cria uma mente libertadora que a arte proporciona, você questiona é uma a mente galera. que questiona. Que não aceita qualquer coisa. Exatamente. Que Não vai é questionar adestrado. os políticos, que vai questionar por que não fez. Exatamente. Você é treinado para isso. Talvez isso é um plano macabro que a gente nem sabe, Nem né? sabe. Que Tem é assim, os caras, não, os deixa- donos do mundo não, falam, deixa não esses vão- caras aí, porque esses não, aí vão mudar a história. Não dá corda, não. Não É dá verdade. corda, não. E como a Porque música mudou a história, né? As grandes revoluções, você vê, tinha artista no E eu meio. sinto tinha falta escritor demais no disso meio. hoje em dia, sabe? Porque assim, né, assim, hoje em dia música não revoluciona nada, essas que tocam em rádio e tudo, não fala nada, bicho. É uma Olha, coisa assim. é um negócio Kika que eu levanta, vou te fiquei contar. chifrudo, não fiquei chifrudo, sabe? Uma coisa Não, terrível. abaixa um pouquinho, levanta um pouquinho, levanta a Que é sainha. isso? E tem coisas assim que eu acho isso de uma apelação, Demais, sabe? demais. Tão grande. Infelizmente, isso para mim, assim, começou esse movimento no século XIX. Até Você antes da gente comentou. começar aqui, É, eu você comentei falou com sobre você isso, da música que lixo, é né? o Hindemith começou um movimento e chamava Gebrauchsmusik, que é o seguinte: a música para colocar, para ir pro lixo. O que é isso? Que ela é de consumo rápido. E depois ela não interessa mais, vai pro lixo. Surgiu o pôster Sim, nas artes visuais. sim. Tá certo? Porque os quadros você tem eternamente, É vira eterno. herança. E o Vira, pôster vira. é descartável. Briga, né? Agora, o pôster normalmente é descartável. Entendeu? Porque rasga. Tive essa E mesma música lógica, né? começou com esse movimento. Por quê? Porque aí, com o crescimento de rádio, que quer ganhar dinheiro, o crescimento de... Então, assim, você não quer uma coisa que você vai ouvir pro resto da vida. pela arte em si, né? Pela arte em si, que ela é bonita pro resto da vida. Você quer uma coisa que joga fora. Igual você não vai comprar uma roupa pro resto da vida. É porque o cara quer vender, então ele vende agora pra vender outra Ó, manhã e outra até depois da manhã. eletrodoméstico. Antigamente durava. Tudo também durava. Tem geladeira Agora, aí hoje, antiga, eles fazem pra estragar. gás, E não adianta consertar, que fica muito mais caro. Aí entra uma discussão que é a lógica do capitalismo, né? Do Que assim, o capitalismo, capitalismo entra para do- promover isso aí, assim, eu não vou questionar isso, mas realmente muda a essência. Essas músicas que são tocadas aí, uma coisa que eu detesto ouvir é a pessoa falar assim, não, mas toca porque é isso que as pessoas querem ouvir. Não é. As pessoas querem ouvir isso são porque não impostas a conhecem isso. outras Eu também coisas. acho. Porque não oferecem Não tem outras acesso. coisas. Nós não temos um teatro até hoje. Exatamente. Isso é um absurdo, né? Assim, dentro de uma cidade com esse celeiro musical. Aqui não tem com um lugar berço para trazer uma musical. companhia de dança. Não tem, exatamente.
E temos Não tem um palco talentosíssimos. suficiente. Eu trouxe o Paulo de Tarso aqui, que é um grande né, coreógrafo e tudo, e tantas outras aí também, aquela que mexe com balé, eu esqueci o nome, Jaqueline Pereira. Então, assim, tem tanta gente que faz, mas falta esse espaço, né, cara? Eu acho que o teatro, gente, eu trouxe até o vice-prefeito aqui, aproveitar a oportunidade da Antonieta estar aqui, tá passando da hora do poder público juntar com a iniciativa privada e falar assim, vamos fazer de verdade esse negócio? Vai custar quanto? Custa X. Porque tem dinheiro para tanta coisa, por que você não consegue investir? Agora na Unimontes vai ter um fazer teatro. de verdade. De verdade. Fazer de com verdade, trazer né? gente que entende realmente de acústica, fazer um negócio. Não é fazer um galpão, Não, botar um tanto de cadeira e falar que é teatro. Não é. Né? Não porque, é por aí. Porque muitas vezes a boa música, ela precisa desse critério. Ou seja, quando você vai escutar esse lixo, entre aspas, você põe num galpão sem acústica nenhuma e toca só o batidão, aquele grave absurdo. Tá, beleza, eu quero dançar, eu quero rebolar. Mas pra você ir no teatro escutar uma música, pra você escutar um show, um espetáculo, você precisa ver os detalhes, você precisa escutar tudo. A experiência ela é muito mais completa, né? Tudo. Enfim, é outro assunto, entendeu? Você ir num lugar que tem a acústica direita, que tem um fosso, que tem o pé direito alto para iluminação correta. Você tem um teatro. Cara, tá passando da hora. A gente precisa realmente fazer um esforço. Espero que... Guilherme deve ser candidato, né? Talvez, ele falou que talvez vá. Por enquanto fala talvez, mas deve ser. Eu tá acho tudo que vai, indicando, eu né? acho que vai. Tomara, Não, ele tem essa tomara. sensibilidade, ele tem essa sensibilidade. Ele tem sim, conheço. Para realmente ter um esforço. E aí você pode ter um esforço coletivo, assim, não é o cara implantar, não é chegar um mecenas milionário, que se quiser também vir, não tem problema, quiser colocar, pode, mas é um esforço coletivo da própria sociedade para realmente fazer, porque eu tenho certeza que Montes Claros, com um teatro top, vai ter muito mais história para contar no seu futuro, entendeu? Assim, de produções e de tudo, né? Lógico. É um negócio assim que eu não consigo entender por que isso ainda não explodiu. Tá? Porque você tem a Unimontes, agora vai estrear não é um teatro, mas é um auditório que pode ser chamado de teatro. Você foi lá? Não fui também não. Tá, eu não conheço. Mas eu tive com o vice-reitor, o Dalton, inclusive eu vou convidá-lo em breve para estar vindo, com o reitor também, e falaram que vai inaugurar. Vai ser mais um equipamento ótimo para a cultura, logicamente, se for disponibilizado para as pessoas, e a gente precisa cada vez mais disso. Eu não sei se né? é tipo um auditório. O sonho era que fosse um teatro, né? É meio que um teatro, assim. Não sei se é um teatro completo, com toda a estrutura, mas tem cara de teatro. A gente está acostumado com o Centro Cultural, né, cara? Que é um auditório, que é o nosso teatro. Um auditório que não tem uma acústica boa. A gente tem um carinho, né, pelo Centro Cultural. Não, a gente já tocou isso aí tanto, lógico, assim, você não uma tem... coisa assim. Olha, aí é o tal negócio, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer, tem que acontecer, fazer música boa, e você leva até debaixo da mangueira. Exatamente. Você leva onde for, entendeu? For, não pode deixar de fazer. Com certeza. Mas vamos continuar Vamos ver se essa reivindicando. galera assiste esse podcast aqui, se sensibiliza, porque a palavra da Antonieta é pesada, hein, cara? Então, assim, quem sabe a gente não tem um teatro aí em breve, né? Vamos torcer para isso acontecer. Mas, Antonieta, você teve uma experiência de estudar fora do país também, né? Vamos voltar lá agora, lá pro início da sua carreira lá. Comecei a dar aula que a gente com vai e 13 anos. volta. Aí você foi estudar onde? Bom, aí fiz aqui, né? Terminei aqui curso técnico em educação artística, em educação musical e tal. Fui fazer a graduação no Rio de Janeiro. Sim. De piano. Sim. Tá? E aí depois, quer dizer, eu me casei em 77 com o João e resolvemos ir fazer um mestrado nos Estados Unidos. Sim. O João na saúde pública e eu fui fazer, aí resolvi fazer em composição. Bacana. Né? Que é em música, composição, teoria musical, minha formação, né? Que aí exige outras coisas, que é regência, tocar vários instrumentos e tal, para da composição. Então, isso aí depois, né? Eu já saltei, tá vendo? Já saltei. Porque antes eu fui, com 17 anos, fazer um intercâmbio Nos em Estados Chicago. Unidos, Chicago. Olha só. E aproveitei esse intercâmbio e estudei no American Conservatory of Music. Em Chicago. Em Chicago. Que chique. O professor chamava William Browning. Ele só. tinha 2 pianos de cauda inteira na Que sala dele. experiência, hein, Antonieta? Foi uma Nossa, experiência fantástica. Mas era muito caro, sabe, André? Imagino. Era muito caro. A meia hora por semana, né? Eu pegava o metrô, né? Que eles chamavam lá de...
e depois um ônibus, parece, para chegar lá dentro, porque eu morava numa cidade vizinha a Chicago, uma cidadezinha que eles chamam de subúrbios, né? Em volta. Aí eu tinha que ir todo sábado, mas era muito caro. Aí eu falei com ele, ó, eu não sei se eu vou dar conta de pagar, mas eu sonhava em fazer o piano com ele, né? Isso com 16, 17 anos. Aí, na escola que eu estudava, na high school, tinha uma orquestra maravilhosa. Normalmente as high schools americanas são fantásticas. Né, tem o departamento de música, tem piano, tem todos os instrumentos, tem sala para estudar, normalmente. Que é muito importante, eles dão muito valor. É um incentivo completo a todos os alunos, os jovens, né? E aí, ele falou assim, não, então vê o que você consegue. Nessa minha escola tinha um tal de Music Boosters, que são os amigos dos músicos, amigos de música, assim, igual tem da Sinfônica de Belo Horizonte, da Filarmônica, que tem os amigos da orquestra, que ajudam. Né, que ajudam. E tinha, aí eles falaram, o regente da orquestra lá, meu professor no departamento de música, disse, olha, Antonieta, prepara um concerto que eu vou convidar os Music Boosters para te assistir. Aí eu preparei. Olha só, concerto. Cara, que bacana. Aí eles assistiram e concordaram em pagar metade do valor da aula minha. Ganhou uma bolsa ali de metade ali. E o professor deu a outra. Fechou. Aí eu pagava só o transporte. Então... Aí toquei com orquestra, toquei Gershwin, Rhapsody in Blue, toquei concerto de Mendelssohn, entendeu? Com orquestra sinfônica. Então foi uma experiência fantástica. Foi um ano muito produtivo em termos musicais. Isso era o quê? 1970 Isso foi em 71. 71, ano que Fui eu em tava 71 nascendo, e voltei em 72. Velho. Foi quando eu voltei como Janis Joplin. Como o Tino Gomes falou recentemente no show, comentou no show, que encontrou a Antonieta voltando com a cara da Janis Joplin, com uma blusa, uma calça bacana e tal. E essa época o rock pulsava, né, velho? Assim, Chicago, assisti Chicago. Chicago, né, velho? Assim, a galera tava viva ainda, né, bicho? Demais. Lindo, lindo, tanta lindo. coisa boa. História demais. Era Carole King também. E você vê, são músicas que são eternas. Eternas. Você escuta hoje e você sente a mesma boa emoção, música, cara. Boa música. Não tem jeito. Vai tocar e daqui a 100 anos, se a gente for escutar, dava a mesma coisa. Exatamente. A música tem essa magia. A música ela é boa ou ruim, que vai pro lixo. Pronto. Essas são as boas. Infelizmente... Hoje em dia o pessoal tá ganhando dinheiro com música de lixo, né? Mas... O próprio artista, acho que... Imagina, o próprio artista que tá fazendo sucesso hoje, eu acho que na cabeça dele essa coisa funciona assim, entendeu? Não, vou cantar hoje, daqui a um mês eu lanço outra. É descartável. Tem que ser descartável para ele escutar a outra, entendeu? Infelizmente. Senão, a gente precisa mudar isso, cara. Não sei o que pode acontecer, mas precisa mudar isso aí, não dá. A gente mas, precisa ter música boa de novo. 71 foi isso. Aí voltei. Aí você volta para Montes Claros. Voltei para Montes Claros. Aí depois que você casa e tal, você casa em 77, que você falou, né? Isso aí era high school. Então aí que depois eu fui fazer a graduação. Depois eu já você falei, volta, no Conservatório Brasileiro de Música, entendeu? Etc. E comecei a dar, já estava dando aula aqui. E depois fui fazer o mestrado. Aí você foi já casada, fazer o mestrado e tal, ficou mais um tempo lá. Fiquei especializou mais um pouco ainda, né? Na composição e tal. E voltei direto para Montes Claros. E aí você volta para o conservatório? Para o conservatório. Aí você já vai direto contribuir para o conservatório. Aí eu cheguei meio, digamos, essa já a segunda, né? Sim. Eu já cheguei meio assim, porque fazendo composição mais contemporânea, mais coisa contemporânea, e com muita harmonia, com muita dissonância, com muita coisa da tonal, a tonalidade e tal. Então eu cheguei e assim, o que é agora, né? Eu vou compor para orquestra? Aqui não tem orquestra, não tem como, até você sonhar e ter, nem tinha. Naquela músicos época, quase não tinha orquestra, violino, tinha um professor de violino, não tinha violino, violoncela. E são instrumentos caríssimos. Então, naquela época, em 77, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma orquestra diferente. Eu comecei a dar aula de prática de conjunto, que era uma coisa que era para juntar. E o que eu fiz? Todo mundo tinha que tocar percussão.
Todo mundo tocava percussão. Eu fazia uma confusão naquele conservatório de tarde. Chique. O povo, aquele lá, doutor Eu tive Veloso, aula de prática de conjunto, era um barato, no conservatório. já não, enfim, já depois, eu não sei com quem que você teve. Depois. Mas enfim, aí eu punha todo mundo tocando percussão, aí comecei a escrever as coisas, duetos, trios, as pessoas com caixas claras, com tontons, com coisa mais, sabe, grave, agudo. E a percussão é fazendo nossa duplas. essência por causa dos catopês, né? A gente tem essa E aí percussão muito começou a forte. ensinar a tocar baqueta, etc. Para tirar aquela coisa do eu sou um pianista, eu sou um flautista, Entendi. eu sou não sei o quê. Eu sou Passar a dar músico. valor a todo som, a todo instrumento. Ótimo. E aí fui evoluindo a ponto assim, de fazer os arranjos. Então aí comecei, bom, eu vou trabalhar, tanto fazia composições como arranjos. Arranjos de músicas tanto conhecidas, ditas clássicas, para misturar tudo. Com Então por populares isso aí também. fundei o grupo instrumental, com a primeira turma de prática de conjunto que terminou de estudar, que gostariam de continuar tocando. Eu propus, gente, vamos continuar, vamos fundar um grupo? Aí fundei o grupo instrumental. Que já essa era o primeira Marina? turma. Hã? Já chamava Marina? Marina Silva, deu o começou nome Marina chamando, Silva. Marina Silva. A primeira turma, Geraldo Paulista, Vander Dyke, Nossa. Valmir Oliveira, Tião Andrade, Timaço, Marcelo Drummond, timaço. Lucinha Macedo, Thalita Pérez. Acho Você que Thalita pegou entrou os da primeira top, turma, né? entrou depois. Uma turma muito Muito boa. boa. E mais outras pessoas, enfim, que não dá para ficar lembrando aqui. E aí eu faço tanto Mozart, trecho de sinfonias de Mozart, como Caetano Veloso, Oleolá, como Chico Buarque, como Caetano Veloso, Oleolá. Oleolá é Chico Buarque. Caetano Veloso eu fiz Você é Linda. E mais outras E coisas. vocês faziam foi apresentações aqui pela cidade e depois vocês viajaram, faziam... Viajamos muito, Fizeram, muitos então, uma história circuitos. com esse grupo, E a né? gente já fez turnê de 15 dias. Que legal. Em Viçosa, Belo Horizonte, toquei no Palácio das Artes várias vezes. No Rio, na Sala Cecília Meirelles, comemorando o aniversário do meu avô. Quando você teve, centenário. eu vi lá nos seus vídeos, no Saulo Laranjeira, foi com o grupo Marina Silva? Foi com uma parte do Uma grupo parte do Marina grupo, Silva. que você falou. Ali foi um arranjo que eu fiz, dessa que tem lá no site, foi um arranjo que eu fiz de uma música do meu padrinho Francisco Mione, Quinta Valsa de Esquina. É linda. Que bacana, Muito, cara. tocando escaleta, que eu gosto muito de tocar escaleta. E é tão legal a música instrumental, né? Porque ela traz, assim, uma experiência diferente, né? A música instrumental, você entra nela e vai viajando, e vai entrando... A música instrumental, ela dá clima para qualquer coisa. Se a gente tivesse aqui conversando, tivesse uma música instrumental aqui, ela daria mais clima ainda no nosso O podcast. João Batista Silvério, Sim. meu marido, eu tenho uma raiva de falar meu marido, porque eu acho que ninguém é de ninguém, entendeu? Esse É, negócio de não, meu mas marido, é seu meu companheiro cônjuge, de é uma muitos palavra, anos. não é Não é companheiro, ninguém de ninguém, é seu companheiro. Mas é porque Eu também sempre é feia, vejo é feio. ele, eu não conheço ele pessoalmente assim de conversar, mas parece ser uma pessoa super simpática. E eu trabalho na Unifip Moc, então toda vez que eu saio de carro, ele tá andando na avenida. Pelo menos andava naquela avenida ali, muito fazendo culpa. Eu falei, lá, o marido da Antonieta andando Ele, ali. da matéria de saúde, ele é top, entendeu? De saúde pública, ele é top. Mas ele é muito engraçado, que ele tem umas tiradas muito interessantes. Ele prefere música instrumental. Ele acha que a letra... Atrapalha a música. Eu tenho grandes amigos poetas, igual o Murilo Antunes. Murilo Antunes é meu que parceiro, briga com ele, grande, Murilo. E que sempre vem, fica lá em casa, é muito engraçado. A discussão é que não, a música, ela basta por si só. Não precisa de letra. Precisa de Não letra. precisa. A poesia, né? Mas a poesia também, poesia. aí são duas coisas juntas. Mas realmente a boa música não... Não, a música ela vai por si sozinha, só. Ela é por si só. Ela sozinha, não, a letra acrescenta. A música clássica, ela nasce assim, sem letra nenhuma, né? Não, a Mozart, letra Beethoven, acrescenta. então. Não, e depende. Depende, né? Depende da união. Mas, enfim, ele tem essas coisas. E outra coisa que agora eu falei nele, no João Batista, que eu vou te contar, que você vai encontrar. Talvez não dê muito valor ao artista, ele fala comigo, porque vocês, é uma das únicas profissões que vocês fazem, o prazer é maior. Quem faz a boa música que Exatamente. trabalha, o prazer Só de o fazer... tocar já paga, só o né? tocar vocês fazem. Então vocês, por causa de meia dúzia de aplausos, vocês fazem qualquer negócio. Qualquer negócio. E quantas vezes já tocamos essa meia dúzia, né? E escuta, vocês não podem ver um tijolinho que vocês querem subir em cima.
É verdade, é verdade. E isso é da essência, isso é da essência É do da nossa artista. essência. Não é? Então, talvez É seja por bacana. isso que as pessoas não valorizam muito. Você faz feliz. Você vai pra tocar. Aqui em Montes Claros, cansei de tocar na noite, né? Cansei de tocar em sim, casamento. Tá? sim. Muito engraçado que às vezes você ia terminar o contrato, você ia só pra tocar durante 2 horas, da uma hora da manhã. Aquele povo tá ali dançando, Não. né? A amiga aí começa, toca mais essa. Nós tivemos- Toca mais essa. Lá vai você. Você Vai fica embora. feliz da vida. Nós fica tivemos uma tocando. experiência agora, recentemente, de tocar num casamento. Agora, coisa de um mês para trás, que eu tenho uma banda com os meus filhos, que chama El Ninho. El Ninho da Águia, que chama, entendeu? Que é os meus filhos tocando. É uma banda de rock, que a gente, inclusive, vai gravar, vai fazer tudo. Mas tivemos esse desafio para tocar no casamento e fomos tocar no casamento. Tocamos a cerimônia lindamente, maravilhosamente, bacana e tudo. E depois a gente ainda ia fazer um showzinho depois da cerimônia. Só que isso aconteceu no gramado e os comes e bebes, tudo tava lá dentro da festa. Aí, de repente, termina a cerimônia, os convidados todos vão para os comes e bebes e tudo, e deixa a gente tocando sozinho lá. Ninguém ficou assistindo o nosso show. Tinha 2, 3 pessoas. Mas a gente tava num prazer tão grande de estar tocando nós 3 ali, continuou. num som bom e tudo. Eu falei, cara, se tiver gente aqui, se não tiver aqui, tá ótimo, que a gente tá se divertindo, tocando aqui. É claro que o artista, ele gosta do aplauso, ele quer aquela coisa. Mas, às vezes, você tocando só já se completa. Você já faz a coisa acontecer, Foi esse né, casamento cara? com a sua filha Minha Luísa? filha estreou, a Luísa Clara, Ah, estreou que eu como vi, gostei muito. pianista. Ela é um talento, a Luísa Clara tá vindo quente aí. Parabéns. Bacana. Parabéns E Lucas, pra ela. e Tá Lucas, ali, é a nossa produtora aqui do nosso tá ali. podcast. Uma Meu gracinha, filho também, ele é gostei guitarrista, mora em Belo Horizonte e tudo. Ele Eu tá acho tocando, né? Ele toca também. Ele formou em música, inclusive. Ele formou em Lá? arquitetura. Não, ele formou aqui na Unimontes. Ele formou em música e arquitetura ao mesmo tempo. Fez os 2 cursos e arrumou emprego. Ele trabalha fazendo estúdio, Antonieta. É super bacana. Ele trabalha numa empresa que monta os estúdios do Brasil inteiro. Assim, estúdios em Nova York, em Paris. Ele monta na parte de arquitetura. Ele é dessa empresa do Renato que Cipriano. legal. É um cara lá de BH que faz, inclusive, um trabalho musical também, de yoga e de música instrumental também. Ele é um cara que era técnico do Skank, o Renato Cipriano. E o Lucas está trabalhando nisso. Agora Que tem bom, 3 hein? meses trabalhando efetivamente. Você fica Falei, com maior orgulho, né? Maior orgulho, cara. Não tem nada melhor, né? Do que você ver seus filhos fazendo sucesso. Mas vamos voltar para sua história aqui, porque nós não temos nem a metade da missa ainda. Então, o instrumental foi um momento muito bacana, o instrumental Marina, que você homenageou. Gravamos e- vários, gravamos LP, gravamos CD. A primeira gravação nossa, gravamos em compacto para Matsulf, porque eu tinha um patrocínio da Matsulf, Sim. Fábrica de depois cimento. da Biobras, Sim. juntos, e da Valer. Realmente eles patrocinavam. A Valer fez muita coisa também, né? Uma coisa muito legal, porque senão a gente não dá conta, né? Não dava conta. Nestor Santana. E eu conseguia muito patrocínio, o Nestor entrou depois. Eu conseguia muito patrocínio, não, muito apoio também da Secretaria de Estado da Educação. Nunca deixei de ter. Bacana. Nunca. Mas também assim, saía daqui, pegava malinha, ia. Tem que bater- Aí sentava na escada da Secretaria de Estado de Educação, que era lá na Praça Praça da da Liberdade, Liberdade, que funcionava. Entendeu? Sentava lá para ver o secretário entrando. Para não falar que não estava. Como diz o outro, pataiar ele lá Aí na eu. frente. E vinha. E procurando, que a gente tem que fazer essa Não, não tem relação jeito, com quem está, com Quem quem, tá no está poder, na política, não sei o quê. E muita gente realmente ajudou. O Ministério da Cultura ajudou quando era o Aloísio, na Secretaria de Educação. Eu não esqueço, o Valfrido ajudou muito. Valfrido é ótimo, Eu acho assim, quando tem o político, né, quando ele tem essa sensibilidade, a coisa ela se facilita e a gente. Mas você tem que ir atrás. Porque é muita coisa para fazer. A A gente responsabilidade tem do que cara é saber muita disso. coisa, né? Mas você tem que mostrar trabalho. Né? Eu acho que você tem que mostrar trabalho. Quer dizer, eu já estava mostrando Claro, o trabalho. e não era de hoje, já né? tinha coisa e tal. Essa primeira gravação, nós ficamos todos. Na época era 18 músicos, ficamos todos hospedados na casa de uma cunhada minha. Olha só. Irmã do João. Você ajeitava o negócio, né? 18 pessoas. Que bacana. E gravando na Bemol. Grande bemol do Grande Disseu, eu já Disseu, gravei lá. Disseu, uma Maravilhoso, paixão, né, cara? Paixão. Bemol. É Perdi uma um época amigo. bacana de Belo. Eu morei 20 anos em Belo Horizonte. Belo Horizonte é um lugar maravilhoso. Perdi assim. um grande amigo. Mas o Ricardo tá lá, né? O Ricardinho Shape. Lincoln Shape também. Lincoln que é um artistaço, né? Um artistaço, grande baterista. baterista.
Muito bacana. E aqui, me fala de outro projeto também que você está envolvida, que é de grande sucesso, que ainda existe, que é o Banzé. O Banzé você ajudou, junto com a... Quem é a outra pessoa que trabalhou no Banzé que fez? A Clarice Sarmento? Não, Não, Zezé Colares. Zezé né? Colares, Zezé Então, o Colares. Banzé, eu até mais ou menos Sim. comecei, dei um toque aqui nisso. Sim. Como a mamãe tinha já aquela experiência dessas bandas, que inclusive a das mulheres viajou para como é que chama esses encontros de Lions e tal. Saíram daqui aquela época, eu via aquilo, mamãe tinha acordeon, o povo tocando, fazendo coisa folclórica. Então, aquilo, a gente tinha muita vontade de ter uma banda, eu e minha irmã. Mas a gente queria uma banda, né? Sim. A gente chamava de bandinha, né? Porque era banda na época. Depois virou o grupo folclórico, Banzé. E homem e mulher. A gente já estava naquela fase de querer misturar, já com 13, 14 anos. E meu pai dizia que era um absurdo, que não tinha que misturar, que não ia dar certo, que era uma confusão, não sei o quê e tal. Assim. Mas Zezé era aluna de mamãe na época. Lá em casa, tinha aula lá em casa. A gente já morando lá em frente à Praça de Esportes, novamente. Aí ela, ouvindo aquela conversa, ela falou assim, não, deixa, seu Quinzinho, deixa, eu tomo conta. Vamos fazer assim, pode deixar que eu tomo conta. Bom, aí nós saímos para procurar rapazes que quisessem dançar. Trabalhar, né? Foi difícil. Dançar. Dançar. Dificílimo, não foi fácil. Homem já tem uma resistência para dançar. Isso era coisa meio, duvidosa. Imagina. Até hoje tem esse preconceito. Preconceito. Mas aí conseguimos. Então, assim, foi uma turma ótima. Nesse primeiro Banzé tinha Armeninho, tinha Zeca. Você conhece Zecão? Sim. Zecão, Armeninho. Chico Lopes. Paulinho, que morreu, Luizão, que morreu. Não, Tico Lopes não é da primeira turma, não. Tá. Primeira turma, Valdemar Eusébio, Yuri tocou na primeira turma. Yuri Popov? Como música. Olha que legal. Yuri tá na primeira turma. Enfim, aí tinha Rubinho. Sim. Sabe, Rubinho, pai do Cirano. Cirano, baterista. Grande, maravilhoso, já tocou comigo. Então. Show de bola. E Rubinho foi uma das primeiras turmas do Banzé. Então, assim, muita gente legal, e a gente, pronto, aí começamos a fazer pesquisa, a montar. A primeira coisa que nós montamos foi o zabumba. Eu fiz o pupurri no piano, pesquisando em vários livros, folclore de várias partes do Brasil, e encaixando aquilo. Sabe, quando você tem que encaixar para dar certo uma atrás da outra, para você cantar espontaneamente, você tem que escolher a tonalidade, como é que começa, como é que é. Sendo uma mais lenta, uma mais forte, porque era para dançar em público, sabe? Montar igual você monta um show de música, uma audácia, você tem que fazer um início, um meio. Você tem uma história ali no show, né? Você tem que montar uma coisa, né, para atrair o público sempre, tá ligado? Então aí o Banzé surgiu. Fizeram muitas viagens, né, cara? Muitas viagens. Internacionais, sempre. né? Eu fiquei 30 e tantos anos no Banzé. Aí eu dançava no início, né? Fazia as pesquisas, montei os pupurris, que a gente chama, né? De folclore. E a gente fazia aqueles ensaios, era no conservatório mesmo e tal. E aos poucos o Banzé foi assim, crescendo, mudando né? de gente, crescendo. Virou uma coisa de se renovar, né? Com várias pessoas vindo. E assim, como isso é legal para a imagem de Montes Claros, né? Porque a gente acaba vendendo a cidade, a arte da cidade em outros lugares, através dessas pessoas do Banzé. Depois até teve outros grupos que surgiram. A Lucinha também fez um grupo. Os Abelê, que é super bacana. Uma coisa puxa a outra, né? Não, eu acho isso, assim, fantástico. Você é presente em todas essas histórias aí, dando sua contribuição de alguma forma, né? O grupo instrumental influenciou muito. Muitos grupos que vieram, né? Inclusive a orquestra. Agora, o meu objetivo, eu até queria falar isso com você, que eu comecei e não concluí. Que era o quê? Como não tinha, eu não achava que não podia ter uma orquestra ainda em Montes Claros, normal, eu falei, vou fazer uma orquestra diferente. Então, o que é, de repente, você fazer uma sinfonia em sol menor, um trecho dela, para baixo elétrico, flauta transversa, flauta doce, sintetizador. Não tinha tímpano, eu tinha 2 bumbos de tamanhos diferentes. Que ganhamos do batalhão. Olha só. Então, o som grave e agudo. Você improvisava, aí, o som do tímpano, para fazer ser um som de tímpano, o baixo fazia a mesma coisa.
Tião. Então, por exemplo, vamos supor que você tinha lá grave e agudo, aí eu punha dó, sol, dó, Toda baixo técnica, fazendo, aí ficava aquela coisa sonora junto com aquela coisa de percussiva. Que loucura. Do percussão. O leigo não entende Então, nada disso, mas tudo tem sua nota e tem seu lugar certo ali, né, cara? Pois é, mas aí é uma coisa inusitada, você fazer tanto Mozart como Piazzolla, né? Como Caetano, como coisas Cabe minhas, como ali, né? Godofredo Guedes, com esse tipo de instrumentação, que é a instrumentação comum de qualquer conservatório. Por isso é que aí eu quis fazer o grupo instrumental assim. Ah, que bacana, Antonieta. Nossa, Antonieta, eu acho que esse podcast aqui, eu acho que a gente tem que fazer uns 3, porque é tanta história. Eu já recebi prazer, uai. eu já recebi uma plaquinha ali que a gente já está chegando na reta final. Pois é. É muito rápido, mas assim, o papo flui, né? Porque as coisas, né, acontecem. Nossa. Eu preciso agora fazer um merchan, mas antes, você é uma pessoa que, além da sua contribuição na parte da música, você também foi pioneira na parte de produção musical através do estúdio Opus 4. Isso. Que eu me lembro que foi minha primeira experiência de gravar, que foi na sua casa. Era você, o Valmir, o próprio Tião, essa turma Buda, que você. Marcelo O Budinho, Drummond, o Buda, Marcelo Drummond. E aí começou na sua casa e depois você foi pra Praça de Esporte, que montou aquela estrutura Ali era onde a gente bacanésima. morava, que eu falo. Era ali que você Era. morava? Ah, lá em cima, Era né? um apartamento enorme. Ah, pois é. Aí foi. Isso foi, eu sempre tive vontade. Aí chamei um arquiteto próprio que fez a bemol, inclusive. Sim. O Oswaldo. Lá a Foi estrutura, o Disseu lá que tem me... uma parede gigantesca de foi o Disseu que acústica. me indicou. Olha Ele só. fez também o auditório da arquitetura de Belo Horizonte, Sim, que é sim. muito bom. Então eu chamei porque eu queria fazer um negócio Perfeito. extremamente profissional. Ficou profissional demais. Entendeu? E fizemos, quer dizer, foi durante muito tempo, produzimos o show site com vários, fizemos todos, sabe, o playback do show site inteiro, que foi maravilhoso. Eu também fiz a parte de direção musical. O show site era daquele colunista que tinha aqui? O show site que fazia era Felito Pinambá. A Felito Pinambá, é verdade. Tem um grande amigo meu também que faleceu, que era o Marcos Guimarães, que também era envolvido com essa coisa também. Era lá exatamente. Lá do conservatório. Enfim, mas aí foi uma fase muito boa. Produzimos, começamos a lançar vários jingles. Agora, depois começou a surgir muita opção de você fazer um quartinho desse tamanhozinho, tudo no teclado. Aí você fazia muito mais barato, porque não tinha aquela produção de pagar o músico, de chamar o músico. Eu tentei. Porque naquela época era o músico tocando, não tinha um sintetizador, né? Era coisa feita. Era Depois músico, evoluiu gravar, a música publicidade. Flauta, normal, não fazer tudo no teclado. O jingle da Minas Brasil é autoria sua? Minha e de Tião. Olha Tião Andrade. só. Fizemos na cozinha lá de casa. Olha que loucura, velho. Eu vendo muito esse jingle no sentido de vender o jingle como estratégia musical. Isso. Porque eu tô falando da Personal Jingle. A Personal Jingle é uma empresa que é minha, em sociedade com Luísa também, que é uma empresa especializada em jingles, né? Eu, por ser músico e publicitário, naturalmente eu migrei para essa coisa. Então, tenho uma experiência de 20 anos em produção de jingles, muitos em Belo Horizonte, e agora a gente tem essa empresa. E um case de sucesso que eu falo é desse jingle Agora, da Minas deixa eu te Brasil, perguntar uma coisa. velho. Eles já estão aceitando que se continua rodando, Não, você tem que ter um prazo. Aquilo ali mas só que naquela época não podia, eles não aceitavam. Pois é, mas Ninguém hoje... que você vendia o jingle Ele acha que é dele, né? acha que é dele pro resto da vida. eternamente. Então, todos os jingles que a gente fez, Sim. e tem muitos, tem um aqui, que é de uma... Nossa, meu amigo vai fazer economia, né? É de vocês esse também? também. Tá vendo, Luiz? A Luísa conhece esse jingle. Então, só que assim, Isso dá um poderia trabalho rodar de 6 mexer, meses. Olha, esse do Minas Brasil, o absurdo é tão grande que o seguinte, que depois de um certo tempo já dão para outros gravar, já davam para outros gravarem. Não que não podia, mas a gente não ganhava nada em cima disso e acabou. Existe uma legislação que é a reutilização Eu do sei, jingle. eu sei. E o jingle é o direito autoral, ele é seu. É seu. A autoria é Eu Antonieta sei. e Tião ali. Mas só que quando a gente Não, eles não começou, respeitam ninguém isso. aqui aceitava isso, sabe? Eu, Nenhuma empresa. a Personal, A gente quando- era como assim, é deles agora. Ou seja, aí você não tem mais o cliente, você não ganha sobre aquilo. Não, a coisa evoluiu um pouco nesse sentido. É claro que tem gente que ainda pensa nesse sentido, mas no caso da Personal, por exemplo, quando faz um tipo de negociação, já coloca o prazo de reutilização. Exatamente. Recentemente fizemos agora o da Expomontes, né? Que é
um jingle bacana que foi com prazo de reutilização também. E tudo. Mas que honra tá também falando isso. E você aí de casa que quer fazer um jingle, tô aqui com uma das principais compositoras do jingle mais famoso de Montes Claros, que é o da Minas Brasil, que todo mundo conhece o telefone. É impressionante como é que coloca na cabeça das pessoas, né? Eu e Tião. E você e Tião, meu Tião Andrade, querido meu parceiro, Tião Andrade. foi aluno e depois virou parceiro. Meu professor, Tiãozinho, bacanésimo demais. E assim, dentro da nossa história, faz parte da nossa história, né, Antonieta? Que bacana. Antonieta, nós estamos chegando no final do Bico da Águia. Eu queria te agradecer imensamente pela sua presença. Eu tinha certeza que o papo ia fluir assim, eu bacana. Eu que agradeço, é ótimo você, conversar com você é ótimo. Pessoa simpaticíssima. Aliás, por que é Águia? Pois é, o Águia vem através do meu nome, Aguiar, que quem deu esse apelido para mim foi o meu querido amigo Léo Lopes, músico, que você conhece, grande Léo, tá um pouco escondido hoje, recluso, mas o Léo... Grande músico, e ele me chamava de Águia em Belo Horizonte, se eu tivesse de preta, e aí Águia Negra, a gente morou junto em BH, se tivesse de branca, e aí Águia Branca, e na época eu precisava lançar minha carreira solo, porque minha banda tinha acabado, e eu tinha um show marcado lá em BH, falei, cara, quer saber, eu vou virar André Luiz Águia, aí fiz cartazes, espalhei pro Belo Horizonte inteiro, e ele nasceu, e aí depois ficou, e hoje em dia acho que eu tenho até que colocar no meu nome. Mas parece, sabia? Porque olha, você é meio águia, uma águia né? meio gorda, assim, não, né? Mas eu digo assim, águia, né? Que é aquela que tá vendo tudo, que quer participar de tudo, que, sabe? Que bom, aquele olhar, assim, interessante. Que então, legal. é um apelido que tem bom, tudo que a ver casou. com você. Que bom, obrigado, olha, obrigado Léo, tá demais. de parabéns de Grande Léo. feito esse... Grande beijo, Léo. Tô com saudade de você, cara. Precisando te ver. Antonieta, obrigado demais mais uma vez pela presença e parabéns por tudo que eu posso agradecer fez. Uma pessoa que eu esqueci de falar nele aqui, te falei antes. Claro. Foi quem fez o meu site. Sim. Marcos Filho, Marquinhos. Grande Marcos. Grande professor também, da Federal de São João del Rei. Então tem que agradecer, porque quem quiser assistir... E você pode acessar aí no link aí, que você vai saber tudo mais. E muito mais coisa que a gente não deu tempo de falar aqui, que você vai saber sobre a Antonieta nesse site que está muito bem feito. Tá, brigadíssimo. Brigadão, querida, valeu. Nós vamos ficando por aqui com mais esse No Bico da Águia. Esse foi especial, hein? Acho que esse aqui vai bater a nossa visualização aí, porque o papo hoje foi muito legal. Na semana que vem nós temos mais um super convidado para você, então... Um super beijo, plagiando o Vivo Gordo. Um beijo do Gordo e até a próxima no Bico da Águia. Valeu, gente.